ele acaba tendo que namorar suas duas amigas ao mesmo tempo. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora! Em uma noite, enquanto estava saindo com seus amigos em seu apartamento, ele se levanta para buscar mais cerveja. Ele fica parado perto da porta por alguns instantes enquanto lança olhares discretos para a garota de cabelo preto mexendo no TikTok em seu celular. E ela também lhe devolve um olhar de canto. Jun sai da sala pensando nisso, desejando que a garota chamada Tia tivesse se oferecido para ir com ele. Jun se oferece animado para comprar alguns para ela e diz que vai pegar o maior balde possível para que ela possa ganhar alguns quilos e assim se livrar da atenção indesejada de outros caras. Tia responde que ele pode acabar falhando, porque hoje em dia os rapazes gostam de coxas grossas, e então flerta com ele perguntando por que ele é tão possessivo se nem sequer é seu namorado. Jun se faz a mesma pergunta. É evidente que eles gostam um do outro, mas não se incomodam em permanecer nesse tipo de relação indefinida. Eles dão as mãos e Tia o encosta contra a parede do corredor. Ela começa a beijar esse sortudo, e como eu queria estar no lugar dele. Depois disso, os dois passam a caminhar até o supermercado como se nada tivesse acontecido, e Jun ainda não consegue acreditar na sorte que teve no primeiro dia de sua vida universitária. Ele não fazia ideia do que o destino havia preparado para ele quando embarcou no ônibus rumo ao seu apartamento recém-alugado. Ele recebeu uma mensagem de sua melhor amiga e paixão do ensino médio, Joe, que foi justamente o motivo pelo qual ele escolheu essa universidade. Ela queria encontrá-lo para comemorar sua entrada na faculdade, e Jun aceitou com alegria. Em seguida, correu imediatamente para o apartamento para trocar de roupa, pois não podia encontrar sua paixão cheirando como se não tomasse banho havia 3 semanas. Quando chegou ao portão, encontrou a bela tia parada ali, brincando com um isqueiro e cuidando da própria vida. E foi assim que tudo começou. Jun pensa que ela pode estar esperando alguém e entra em casa, mas quando volta, Tia ainda está lá. Ele sente que já a viu em algum lugar antes e, por curiosidade, pergunta se eles já se conheceram. Ela não responde nada, então ele simplesmente vai embora, forçando seus 2 neurônios a tentarem se lembrar de onde a conhecia. De repente, ele se recorda de que ela é a famosa cantora Tia, a quem seu melhor amigo do ensino médio literalmente idolatrava. Ele se vira e pergunta se ela é a ídolo do grupo Dream Suite. Ela confirma e começa a caminhar em direção a ele como uma lunática, perguntando o que ele quer com ela. Ela acende o isqueiro e vai direto na direção de Jun, que aparentemente não tem nenhum instinto de sobrevivência e nem sequer recua. Tia ri dele e faz uma ameaça dizendo que pode chamar a polícia por causa disso. Ela o desafia a ligar para a polícia, pois sempre pode usar a carta de mulher e afirmar que ele é um perseguidor que estava incomodando. Jun sabe o que poderia acontecer com ele se fosse acusado, mesmo que fosse um caso falso. Então pede desculpas e explica que seu amigo é um grande fã dela. Ele até faz um movimento de dança constrangedor do grupo dela, e Tia fica completamente enojada. Por sorte para Jun, ele recebe uma mensagem de Joe e usa isso como desculpa para fugir. Tia tenta pará-lo, mas ele já foi embora. Logo depois, Jun encontra Joe, que está tremendo por causa do frio. Eles entram em um café e Jun conta a ela sobre sua interação assustadora com Tia e como pretende manter distância dela. Com isso, eles começam a colocar o papo em dia. De repente, Jun pergunta a Joe se ela tem um namorado, pegando-a totalmente de surpresa. Ela pergunta por que ele quer saber disso, e então ele pergunta se ela gostaria de ir ao apartamento dele para assistir Netflix e relaxar. Ele imediatamente volta atrás nessa declaração e diz que na verdade nem tem Netflix, então sugere que eles apenas saiam às vezes, já que ele mora perto da universidade. Joe diz a ele que não precisa se explicar, porque ela também adoraria sair com ele. Depois disso, eles deixam o restaurante e Jun coloca o cachecol em volta do pescoço de Joe como um verdadeiro cavalheiro, já que ela está com muito frio. Ele pede para que ela devolva o cachecol no dia seguinte sem lavar, e então ambos seguem caminhos diferentes. Quando Jun chega ao seu apartamento pensando em como a faculdade vai ser divertida, ele encontra a Tia ainda esperando no portão. Ele se pergunta se ela é louca ou algo do tipo para ficar ali o dia inteiro, mas ela simplesmente se aproxima e pede que ele nunca conte a ninguém que ela mora ali, ou perto dali, ou então ela vai lhe dar uma surra. Depois disso, ela entra na casa e Jun fica se perguntando se ela mora no térreo do prédio. Antes que ele consiga fazer a pergunta, Tia perde a consciência e cai no chão. Jun entra em pânico e imediatamente liga para o 911. Na manhã seguinte, ele é acordado pelo toque insistente da campainha. Ele vai até a porta se perguntando quem diabos está tentando acordá-lo tão cedo. Quando abre a porta, fica chocado ao ver Tia ali. Ela o cumprimenta com um sorriso e diz que pegou o café da manhã enquanto voltava do hospital, perguntando se ele gostaria de comer com ela. Jun fica perplexo com a mudança de atitude dela, que mudou mais rápido do que um ginasta olímpico. Mesmo assim, ele não quer saber de nada disso. Ele diz que já tomou café da manhã e fecha a porta na cara dela. Tia pede para ele abrir e deixá-la entrar, porque acabou de sair do hospital. Ela diz que só quer recompensá-lo com algo bom,
mas Jun não acredita nela. Mais tarde ele vai para a faculdade e, assim que a primeira aula termina, manda uma mensagem para Joe perguntando se ela está livre para que possam se encontrar novamente. Joe responde que está ocupada com as aulas e não consegue arrumar tempo para ele naquele dia. Ela também pede desculpas por ter esquecido o cachecol dele em casa. Nesse momento, um nerd intrometido olha para o telefone de Jun, porque aparentemente a mãe dele nunca lhe ensinou boas maneiras. O Ned e outro amigo de Jun perguntam se ele está falando com sua paixão e começam a provocá-lo, dizendo que provavelmente ele foi rejeitado. Mais tarde naquele dia, Jun volta para o seu apartamento desanimado por não ter conseguido encontrar Joe. No portão, ele esbarra novamente em Tia, que está agindo de forma surpreendentemente amigável. Ele não confia nela nem um pouco, então a ignora do mesmo jeito que ignora a janela de pedido de doação da Wikipedia e se apressa para entrar. A mesma situação continua se repetindo várias vezes, e Jun ignora a Tia toda vez que ela tenta falar com ele. Isso, porém, não a desanima, e ela acaba indo até a sala de aula dele na faculdade. Ela chama a atenção de toda a turma para si e começa a acenar para Jun, que congela de pânico. Tia caminha em direção a ele e diz que ele deveria ir com ela, já que a aula já terminou. Jun entra em pânico tentando pensar no que fazer e, para evitar tornar a situação ainda mais constrangedora, ele agarra a mão de Tia e sai correndo da sala de aula. Quando chegam a um lugar mais tranquilo, ele pergunta o que diabos ela quer com ele. Tia diz que se lembra de que foi ele quem a levou ao hospital naquele dia. Jun de repente tem uma ideia e diz a Tia que não pode aceitar os sentimentos dela porque já gosta de outra pessoa. Tia começa a rir desse idiota delirante que acha que toda garota que tenta falar com ele está interessada nele. Ela explica que não se apaixonou por ele só porque ele salvou sua vida. Em vez disso, quer apenas ser amiga dele, já que não tem amigos. Jun diz a ela para conversar com as meninas da turma dela e comenta que provavelmente deve haver algumas delas morando no mesmo prédio. Tia responde que não há ninguém lá, porque ela alugou o apartamento inteiro só para ela. Ao ouvir que Tia pode pagar 3 vezes o valor normal do aluguel, ele aceita se tornar amigo dela. Ela não parece se importar, mesmo percebendo que ele está agindo um pouco interesseiro. Tia então explica que foi suspensa por causa de algumas atitudes erradas no passado, mas que agora está tentando mudar. Ela diz que quer fazer mais amizades e acha que Jun é a melhor pessoa para começar, já que ele mora logo acima dela. Jun decide aceitar a proposta e pede o número dela, dizendo que eles poderiam jantar juntos algum dia. Depois disso, cada um segue para o seu apartamento e Jun grita o nome dela em voz alta. Tia imediatamente coloca o dedo nos lábios dele, pedindo silêncio para que ele não revele sua identidade para os outros moradores. Ele pergunta por que ela fez aquilo e ela responde que estava apenas sendo brincalhona e travessa. Ela comenta que é uma coisa boa ele já gostar de outra pessoa, porque ele definitivamente parece o tipo de cara que se torna um chato grudento quando recebe um pouco de atenção de alguma garota. Jun acha que ela é muito arrogante, mas entende de onde vem tanta confiança. Ele diz à Tia para ficar tranquila, porque não vai se apaixonar por ela. De repente ela se vira e se aproxima bem perto dele, perguntando: e se ela se apaixonar por ele? Jun fica confuso e responde que isso parece improvável, porque ele não tem charme nenhum. Tia então segue em frente dizendo que estava apenas brincando com ele. Mais tarde, Jun vai a uma festa de boas-vindas para os calouros, onde um veterano pergunta sobre Tia. Ele quer sair com ela caso ela esteja solteira, mas Jun se lembra da ameaça dela de esmagar sua cabeça caso ele revelasse qualquer detalhe sobre ela. Ele tenta evitar responder a pergunta do veterano, mas o cara lhe oferece uma cerveja, e logo Jun acaba ficando bastante bêbado. De repente, ele recebe uma ligação de Tia, que quer saber quando ele vai voltar para casa. Jun começa a flertar com ela sem perceber e, de repente, um colega bêbado se aproxima dele e pega seu telefone para falar com Tia. Jun tenta pegar o celular de volta e Tia pensa que ele está brigando com alguém. Enquanto isso, no local onde Jun está, ele tenta ajudar o veterano que está vomitando à beira da estrada. Seus pensamentos começam a vagar para Joe quando de repente ele vê alguém parecido com ela. No entanto, logo percebe que o álcool estava pregando peças em sua cabeça. A pessoa se aproxima dele com uma garrafa de cerveja e percebe que Jun não estava brigando com ninguém, então não precisava ter trazido uma arma com ela. Jun fica confuso sobre como ela conseguiu encontrá-lo. De repente, o bêbado o empurra de lado e começa a se apresentar para Kia. Ela percebe imediatamente as intenções dele e diz para ele nem pensar em se aproximar dela novamente com aquela cara feia. Ela diz a Jun que eles precisam ir embora agora e, sem sequer dar a ele a chance de responder, agarra a mão dele. Jun sente seu coração disparar, mas de repente o bêbado segura a outra mão dele, pedindo para que Tia pelo menos converse um pouco com ele. Ela responde que não precisa dedicar nenhum segundo do seu tempo a um perdedor como ele. Quando o homem começa a gritar com ela, essa louca decide usar a arma que trouxe.
Jun percebe que a situação pode ficar feia rapidamente, mas o veterano está bêbado demais para recuar. Ele tira o boné e diz à tia para acertá-lo se quiser, e então começa a acariciar a cabeça dela. Tia fica furiosa, mas antes que ela possa esmagar a cabeça daquele pobre idiota, Jun intervém. Ele manda o cara tirar as mãos de tia e arranca a garrafa da mão dela. Em seguida, toma um gole e passa a garrafa para o veterano, pedindo que ele mostre sua masculinidade bebendo tudo de uma vez. O homem cai na provocação facilmente e começa a engolir toda a cerveja. Quando termina, percebe que foi enganado, porque Jun e tia já desapareceram. Os dois correm o mais rápido que podem e param em um beco silencioso, onde Jun pergunta no que ela estava pensando antes, pois ela poderia ter sido pega em flagrante pela polícia por agredir um homem. Ela fica chateada ao ouvir isso e começa a chorar tanto que até Jun passa a pensar que ela é uma psicopata desequilibrada, daquelas que não hesitam em bater nos outros. Ela lamenta que sempre acaba se metendo em problemas quando sai de casa e mesmo quando tenta quebrar esse padrão e viver uma vida normal, as coisas sempre acabam dando errado. Jun fica surpreso ao ouvir isso e diz que sempre imaginou que ela tivesse algum tipo de transtorno de ansiedade. Ela responde que não quer mais ficar sozinha e que deseja ter amigos que a apoiem nos momentos difíceis. Jun entende que o passado de tia deve ser complicado e diz que será amigo dela e que tentará ajudá-la. Tia fica feliz com isso e revela que, na verdade, havia comprado a cerveja para beber com ele depois da festa. Ele pergunta como ela conseguiu encontrá-lo e tia mostra as faixas espalhadas pelo campus que indicam as festas de calouros das diferentes faculdades. Jun começa a examiná-las uma por uma, até que para de repente ao encontrar o cartaz da festa da faculdade de Joe. Ele entra para procurá-la, com tia logo atrás. Pouco depois ele encontra Joe e chama por ela. Ela se vira, sorri e acena animadamente. Jun fica esperançoso, imaginando que ela irá apresentá-lo aos amigos dela, mas acaba percebendo que para quem Joe estava acenando era a tia. Joe a reconhece como a famosa ídolo, e logo todos ao redor começam a se perguntar se aquilo é verdade. Tia fica um pouco nervosa enquanto Joe se aproxima dela e diz que é uma grande fã. No entanto, as pessoas ao redor acabam reconhecendo tia como a ídolo com um passado conturbado que supostamente agrediu violentamente um colega de banda por causa de um garoto e depois fugiu do país. Tia fica furiosa ao ouvir os comentários e passa a achar que Joe fez aquilo de propósito. Ela então decide ir embora e começa a caminhar para casa. Jun escolhe ficar com Joe em vez de ir atrás de tia para consolá-la. Joe pergunta se fez algo errado e Jun responde que está tudo bem. De repente, os dois acabam ficando muito próximos um do outro e ficam visivelmente envergonhados. Mais tarde, Jun acompanha Joe para fora da festa, mas eles não conseguem encontrar nenhum táxi ou ônibus que a leve de volta para o apartamento. Ela tenta ligar para alguns amigos, mas ninguém atende. Joe fica desesperada, pensando onde poderia passar a noite. Ela conta a Jun que seus pais são muito rigorosos e que eles não ficariam felizes se ela dormisse fora de casa. Então Jun tem uma ideia para ajudá-la. Momentos depois, eles estão diante da porta de tia com uma oferta de cerveja e petiscos, pedindo para que ela ligue para os pais de Joe e diga que ela vai dormir em sua casa naquela noite. Tia inicialmente não quer se envolver, mas como Jun começa a elogiá-la e insistir, ela acaba concordando e faz a ligação. Joe agradece e depois diz que talvez vá até a biblioteca da faculdade. Tia responde que ela pode simplesmente entrar no apartamento. Uma vez lá dentro, elas abrem as cervejas e assim que as garotas ficam um pouco bêbadas, rapidamente superam o primeiro encontro estranho e começam a se tornar amigas. Jun vai buscar um pouco de água para elas, mas quando abre um armário empoeirado, encontra um maço de cigarros junto com o isqueiro de tia. Enquanto isso, Joe está sentindo muito frio e decide ligar o aquecedor. Tia não suporta o calor e então tira o suéter e vai para fora. Jun percebe que ela saiu e vai atrás dela para devolver o suéter. Um rápido vislumbre dos abdominais de Jun faz Joe sentir um leve arrepio pelo corpo. Já do lado de fora, Jun diz à tia para vestir o suéter, mesmo quando ela insiste que está bem. Ela então começa a falar sobre Joe, e Jun explica que os dois são amigos desde o ensino médio. Tia diz que sente inveja de amizades tão duradouras, porque todas as amizades que ela teve acabaram rapidamente. Ela começa a chorar, dizendo que as pessoas sempre prometiam ficar ao lado dela, mas acabavam quebrando suas promessas e a abandonando. Jun sente vontade de confortá-la, então estende a mão para que ela a segure. Tia imediatamente segura sua mão e começa a chorar apoiada no ombro dele. No início, Jun não queria se envolver tanto com ela, mas agora sente vontade de conhecer melhor sua história e ajudá-la. Na manhã seguinte, Jun acorda vomitando todo o excesso de álcool que bebeu na noite anterior, enquanto tenta afastar da mente os pensamentos sobre Tia. Ela está sentada do lado de fora do banheiro, zombando dele. Quando Jun finalmente sai, pergunta sobre Joe. Tia responde que Joe saiu cedo pela manhã depois de tomar banho, porque não queria que os pais sentissem cheiro de álcool nela.
Em seguida, Tia começa a procurar seu isqueiro, e Jun decide ajudá-la. Ele acaba encontrando um maço de cigarros e pergunta se aquilo também pertence a ela. Tia imediatamente joga o maço no vaso sanitário e Jun não consegue reunir coragem para fazer mais perguntas. Na noite anterior, ele também queria perguntar por que ela estava chorando, mas não teve coragem. Ele fica curioso sobre o passado dela e quase a procura na internet quando, de repente, Tia aparece ao lado dele. Ela começa a agir de maneira fofa e Jun sente borboletas no estômago. Para se livrar dessa sensação estranha, ele sai rapidamente para jogar o lixo fora. Um mês passa rapidamente e na faculdade todos começam a brincar com Jun dizendo que Tia é sua namorada, já que ela sempre aparece para visitá-lo. Em um desses dias, enquanto o veterano bêbado de antes provocava Jun sobre isso, Tia aparece ali. Jun fica feliz em vê-la, mas logo percebe que Joe também está com ela, e de repente sente um mau pressentimento. Joe diz que eles estão planejando ir ver as flores de cerejeira e convida Jun para se juntar a elas. Ele aceita e os três vão até o jardim. Joe imediatamente começa a tirar várias fotos. Quando Jun e Joe acabam ficando sozinhos por alguns instantes, as coisas ficam um pouco estranhas entre eles. Para quebrar o clima, eles começam a tirar algumas fotos também. Tia pede para Jun tirar algumas fotos espontâneas dela, e ele percebe como a personalidade dela é completamente diferente da tranquila Joe. Joe comenta que as flores de cerejeira fazem ela se lembrar de algo. Jun pergunta ansiosamente do que se trata, e ela responde que isso a faz lembrar que as provas de meio de semestre estão chegando. Mais tarde, eles voltam para seus apartamentos, e Jun convida Joe para estudar com ele para as provas intermediárias. Ela diz que seria melhor ele estudar com seus colegas de classe em vez dela, e Jun fica um pouco desanimado. Então Tia mostra a Jun uma foto bonita de Joe, pegando-o desprevenido. Em seguida, pergunta se ele gosta dela. Embora ele tente negar no começo, acaba cedendo sem muita pressão, e pergunta a Tia se isso é tão óbvio assim. Tia responde que é mais óbvio do que o sol no céu e que tem certeza de que Joe também sentiu o mesmo por ele. Jun a interrompe antes que ela consiga dizer o restante da frase.